Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado, meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E também, como sempre, do outro lado, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Novembro tá começando e nada melhor do que iniciar a reta final de 2025 com um tópico leve e festivo: a ameaça de guerra nuclear. A Catherine Bigelow volta 8 anos após seu último longa com um projeto para Netflix que, infelizmente, nunca sai de moda. Casa de Dinamite avalia os 20 minutos que antecedem um ataque nuclear sob diferentes perspectivas e conta com um elenco estelar para conquistar o público da locadora vermelha. E até agora, considerando o top 10 da plataforma, tá dando certo. Só um asterisco, porque todo mundo que ouve Meia Pantufa sabe que sou eu que escrevo essas introduções. Quando eu digo assim que infelizmente nunca sai de moda, eu tô falando da guerra nuclear, não da Netflix, tá, gente? Tudo bem, a Netflix tá em moda, tá tudo certo. Mas o que a gente achou do retorno de Catherine Bigelow aos longas? Será que Casa de Dinamite consegue superar os problemas que costumam acompanhar os filmes da Netflix? E dá pra dizer que esse filme tem alguma pretensão a premiações, como os grandes filmes da diretora na década passada? Antes de começar, você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda tá começando e clica em seguir. E se tiver no YouTube, se inscreve no podcast e curte o episódio. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia pras pessoas interessadas. E se você tiver no Spotify, tá facinho de participar do episódio com a gente. É só comentar aí. A gente adora quando vocês comentam, porque gera engajamento, porque a gente discute e a gente percebe que vocês estão ouvindo, gostando, não gostando, gostando de partes. Tudo isso é muito legal pra gente. É um dos motivos principais pelos quais a gente faz esse podcast. Bom, chegou a hora. Bora falar sobre Casa de Dinamite no Meia Opinião. Meia Opinião. Bom, eu acho que a Catherine Bigelow pode ensinar umas lições pro Ari Aster, né? Porque ela dá umas sumidas, né? Ela fica, assim, tantos anos sem fazer longa, e ela vai, ela volta, ela vem, e vamos dizer, será que ela fica apurando as ideias dela? Bom, isso é discutível, a gente vai debater hoje. Mas, enfim, Casa de Dinamite é um filme da Catherine Bigelow, gente. O que imagina, fecha o olho aí, imagina um filme da Catherine Bigelow. É Casa de Dinamite. Aqui a gente vai acompanhar os 20 minutos que antecedem o impacto de uma bomba nuclear em território americano. Tem uma bomba lançada, não se sabe por quem, não se sabe se intencionalmente ou não, que irá atingir Chicago e vai dizimar Chicago, ou seja, irá matar 10 milhões de pessoas de uma vez. E o filme vai falar sobre a reação do governo americano, de todas as pessoas, todos os setores que envolvem o governo americano, sobre como reagir a essa provocação, que pode nem ser uma provocação, sobre reagir a esse inimigo que pode nem ser o inimigo que eles pensam. Eles não sabem quem lançou, eles não sabem quem é responsabilizado, eles não sabem se foi um acidente, eles não sabem se foi de propósito. Só se sabe que esse míssil vai atingir e que o governo tem 20 minutos pra agir. E a gente vai ter esse longa com diferentes perspectivas, 3 diferentes perspectivas, né? Os 3 atos, digamos assim, sobre a mesma reunião, falando sobre esses mesmos 20 minutos. E a gente vai ter mais uma análise da Catherine Bigelow sobre a tomada de decisões do governo com relação a um inimigo externo e o que deveria fazer e como deveria fazer. Ela é apaixonada nesse tema, aparentemente, né? Já dá pra pegar pela filmografia dela. E a gente tem aqui esse projeto da Netflix que tá indo bem na Netflix, né? Ele é top 1 dos filmes, porque, assim, tem aquela carinha de Netflix também, né? Pro bem e pro mal. Ele é um filme filme de pai, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, assim. E a gente vai debater um pouco sobre Catherine Bigelow, sobre as suas escolhas, sobre o resultado de Casa de Dinamite, sobre o impacto de esse filme estrear direto na Netflix, o impacto que isso pode ter na repercussão do filme, que a gente sabe
sabe que é uma discussão que tá muito em alta, né? Pelo menos no meio da cinefilia, sobre como filme de TV tem cara de filme de TV, sobre... A gente vai falar sobre a crise das salas de cinema, a gente tem vários aspectos pra debater. Tem aí Frankenstein, que tá com exibição limitada nos cinemas, porque é só pra concorrer pra prêmio que eles fazem, senão a Netflix nem fazia exibição nos cinemas, e tem sala de cinema no Brasil se recusando a exibir, justamente porque é contra essa política. Mas enfim, muitas coisas que envolvem um trabalho da Kathryn Bigelow 8 anos depois do último longa dela, que é Detroit, e esse projeto pra Netflix, que agora tá atraindo grandes pessoas, grandes diretores pra trabalhar com ela. Bom, Gusta, fala um pouquinho aí sobre Casa de Dinamite, o retorno da Kathryn Bigelow depois de quase uma década aos cinemas, e esse seu projeto filme de pai ao extremo, ao quadrado. Nada contra filmes de pai, inclusive. Eu adoro filmes de pai, dependendo do tipo. Só faltou Denzel Washington, né? Tivesse o Denzel Washington aqui, Steven a coisa Seagal. tava... Assim, uma coisa que salta muito aqui nesse filme é o tema, né? Que é essa coisa da crise nuclear, né? O dilema, o paradoxo nuclear. E eu acho que isso é o que vai mais chamar a atenção das pessoas, assim, né? A gente tem essa coisa, essa grande bomba, essa tensão de um território ali de 10 Grande milhões, bomba, no caso, é a bomba nuclear, tá, gente? Não o filme. Não o filme, exatamente. Uma grande bomba ameaçando o território ali da região metropolitana de Chicago, né? Que eles têm quase 10 milhões de pessoas. O próprio filme mostra lá, população estimada 9 milhões. Então, é assim, uma quantidade absurda de pessoas, é um custo muito alto, né? Um custo humano muito alto e é um custo muito rápido de ser gerido, né? Mas tem que ser uma gestão muito rápida e o filme ganha em cima disso. Tipo, é uma perda irreparável e em um tempo muito curto e é basicamente a tensão, é o dilema nuclear que a gente vive hoje. Eu acho que ele resume bem, assim, e de uma forma até rápida, dinâmica, o que é que tá em jogo ali na história. E esse tema, eu acho que principalmente é o que eu mais gosto do filme. Eu acho que a questão de trazer esses elementos da tensão, do suspense com relação à bomba, o contador, né? O contador é muito filme de pai também, a gente pode fazer um bingo. Mas Nossa, o contador, né? De tipo assim, o tempo está passando, precisamos resolver isso o quanto antes, né? E tudo mais, pra a gente conseguir entrar um pouco na cabeça dos personagens e entender o que é que eles estão passando e qual é o tempo real daquilo tudo, né? Outra coisa também que é muito engraçadinha é, tipo, as projeções que não teriam num ambiente profissional daqueles. Tipo assim, a bomba está caindo. Aí, tipo, você vê a trajetória da bomba certinho, um zoom em cima da trajetória. Cara, eu sempre acho isso muito curioso. Aí tem o desenho, né? Tem o designzinho da bombinha que vai... Exato, o design da bomba. Mas no episódio passado a gente falou também sobre o Enigma de Outro Mundo e tem lá, tá, a célula engolindo a outra célula com uma animação de pixels, assim, né? Tipo, não o cientista não descobre daquele jeito. Geralmente a gente que é burro que descobre desse jeito, porque a gente precisa visualizar a coisa, né? Então, assim, eu acho que é o paradoxo nuclear for dummies, né? Ela quis fazer uma coisa assim, meio, tipo, vocês não têm noção do quão grandioso, precisamos falar sobre, só se fala disso, né? Aquela coisa meio assim, esse tema é muito urgente, precisamos falar. É muito necessário e no fim das contas, gente, porque com relação ao tema, são o próprio Noam Chomsky, né, ele fala que os dois tópicos que a humanidade deveria se debruçar e somente conversar a respeito disso é a catástrofe climática e o paradoxo nuclear. Basicamente são esses dois temas que são os temas mais caros da humanidade. Se a gente não falar sobre isso, a gente vai desaparecer. E eu acho que nesse sentido o filme me pega muito, porque ele vai trazendo essas relações filosóficas que a gente tem com a guerra, né, com a possibilidade de distinguir uma população em segundos, minutos. Isso vai entrando, esse tema vai entrando um pouco na gente e realmente criando esse questionamento. Então eu acho que é o tipo de filme que o tema supera muito mais o filme do que o filme em si, sabe? Porque a Bigelow, ela tem uma proposta aqui de fazer POV, né? Aquela coisa meio o ponto de vista das documental, equipes. Né? Câmera de mão, muito o plano Succession fechado. da bomba. Basicamente. Veja então tem e aí tem essa coisa, a fotografia, aquela lente que ela vai, ela volta, ela tem essa lente que dá um zoom e volta e busca o personagem e às vezes o personagem nem mexeu e ela mexe a câmera junto e tem uma coisa meio ansiosa, né, uma preocupação em mostrar uma ansiedade daquela situação por meio da câmera também. Então ela tem uma linguagem muito específica, ela tem essa coisa do ponto de vista que vai alternando, são 3 pontos de vista ao longo do
filme. A gente começa ali dentro do departamento, eu não sei os nomes das coisas, mas é tipo como se fosse sala de situação. uma sala de né? segurança. Uma sala de segurança onde as pessoas estão preocupadas em resolver a questão da bomba. Aí depois a gente vai para um outro agente que faz faz uma mediação das relações com os outros líderes de Estado, né? Pra gente ter esse ponto de vista também de como é tenso ter que negociar com o Putin, né? E tal, essa coisa mais diplomática da coisa. E por último a gente tem o ponto de vista do Barack Obama, que é, né, uma escolha extremamente intencional, porque Bigelow não é boba, ela falou assim, a gente tem o Barack Obama e o Trump como últimos presidentes, né? Qual a gente vai reproduzir aqui? Vamos reproduzir o Obama, porque melhor por um democrata que vai soar assim, tipo, mais humano, né, o filme. E aí, enfim, vou falar depois sobre esse final. Mas é esses 3 pontos de vista e a gente vai passar pelo mesmo, como o Luiz falou na introdução, a gente vai passar por esse mesmo bloco temporal e reviver as tensões a cada momento que o filme reseta. E aí que tá, eu gosto muito da primeira parte do filme. Eu acho legal como ele constrói a tensão no primeiro ato, quando a bomba vai cair, aquele para, e aí você troca o ponto de vista e tudo mais. Eu acho muito interessante como tudo ali no começo é construído. Nenhum filme que abre mão da Rebecca Ferguson na primeira meia hora merece respeito. E eu achei que ela ia voltar, né? A Rebecca Ferguson é tudo. E ela tá incrível aqui, eu acho ela muito boa. E assim, quando um filme troca o ponto de vista, ele precisa ser muito inovador no sentido narrativo mesmo, e de trazer informações novas pro público que realmente vão fazer diferença, sabe? É o que acontece muito em Magnolia, por exemplo, que a gente elogiou muito aqui. Acho que e nem precisa ir tão longe, porque Magnolia tem 3 horas e tal, ele se dá mais tempo pra isso. Pega o Weapons. O Weapons fez essa mudança de perspectiva exato, é mais recente, muito mais fluidez, sabe? Mais recente, exato, mais fluido, exatamente, e as coisas vão acontecendo, episódios novos com relação àquela história, né? Não é uma remastigação de pontos de vista. Então, por isso que eu acho que ele é bem POV mesmo, assim, os fatos eles já estão dados no primeiro ato e depois você fica filosoficamente repetindo aquela temática. Então, eu acho que isso cansa um pouco o espectador, ao ponto que você fala assim, cara, eu já entendi que é um dilema, mas assim, e aí, né? Tipo, eu quero saber mais. Mas eu entendo também, ao mesmo tempo, essa minha chateação com o filme, eu entendo a proposta da Bigelow, que é muito mais essa questão de provocar o sentimento de que é irremediável, é inconciliável, é um paradoxo e a humanidade não consegue assimilar isso. Nós não vamos conseguir ver a bomba explodir, nós não vamos conseguir ver o fim de tudo isso, porque... A casa construída. Exatamente. Prédio pronto. Pelo amor de Deus, me mostrem o prédio pronto. Porque não é possível ver, porque a destruição é tanta, o poder de destruição de uma bomba atômica é tamanha que não é possível compreender o que vem depois. Depois é a morte, depois é o silenciamento, né? Então, toda essa ansiedade que o filme cria nesses 3 atos é um pouco para trazer o que é o sentimento de patinar como ser humano com relação ao dilema das armas nucleares, né? Então, eu acho que eu entendo o que ela quis fazer narrativamente, que é essa ansiedade extrema de por que a gente não consegue ver o final, por que nunca é possível acessar o que aconteceu de fato, porque no fim das contas é uma escolha, né, gente? O diretor, quando ele escolhe não mostrar, ele faz uma escolha narrativa também, que é de trazer essa ansiedade pro espectador. Então, assim, apesar de tudo isso, apesar de entender a proposta narrativa dela, eu acho que o filme não tem força. O filme, ele perde a força, porque ela toma essa escolha. E aí, ao invés de criar uma ansiedade narrativa, da gente querer descobrir coisas novas, a gente vai sendo alimentado por personagens novos que não acrescentam muito ao nosso sentimento com relação àquele tema. Ele, inclusive, vai apresentando personagens cada vez mais fracos. O personagem do Idris Elba, eu acho triste, assim, tipo, é muito triste o que fizeram com aquele presidente, assim, é como se tivessem feito um espectador médio ter se tornado um presidente da república, porque eles querem colocar a gente, o espectador, como se fosse fazer também aqueles questionamentos que o presidente faz, mas não é crível, aquilo não é possível, aquilo não aconteceria. Então, assim, é muito inocente da parte dela achar que um presidente da república não saberia quais são os protocolos de guerra. O presidente da república, o que ele mais sabe é protocolo de guerra, é protocolo de ameaça nuclear. O que um presidente da república mais tem interesse em saber é o que ele faz no momento de crise, de tensão política. O presidente estuda para
pra isso, sabe? Você acha que o presidente da república tá preocupado com a aparição no colégio, no torneio de basquete do 8º A? Me desculpem, mas não é esse o interesse real de um presidente da república. Até porque todo mundo sabe que o 8º B é muito melhor e vai Muito ganhar melhor. fácil. Exatamente. E acelera aí o motorista, aciona o foguete, que a quinta série não tem medo de morrer. É isso aí. Então, eu acho que ela cai, assim, numas coisas meio de pauta, assim, de agenda, de querer explicar os motivos, né, da não proliferação e do porquê que a gente tem que voltar o nosso olhar pra isso de uma forma um pouco, às vezes, meio romantizada demais, assim, meio inocente, sabe? É óbvio que a Bigelow não é inocente nem nada, mas meio, tipo, olha, entendam também o lado de um ser humano por trás do poder, nós não temos culpa, sabe? Todo, já tá pronto, o Eisenhower que fez isso aqui, sabe? Assistam o Oppenheimer, não é culpa do presidente, o presidente só quer jogar basquete, agora culpa o cenário já tá montado, a merda já tá feita, e aí ela vai nesses dilemas filosóficos, assim, que mais pro final do filme, que eu fico um pouco triste, sabe, com as escolhas dela, porque o filme perde a atenção. E uma coisa engraçada é que vocês já perceberam o tanto de foto de família e gravidez e frame de filho que todos os personagens têm uma âncora emocional na família e no filho. Não existe outra âncora emocional nesse filme. Todos os personagens ligam pro filho, pra filha, aí tem a gravidez, aí tem o filho que brinca o dinossaurinho do menino. Gente, pelo amor de Deus, é só você coloca chat GPT. 10 formas de criar âncora emocional que não seja somente o filho. E põe no seu roteiro, mulher, pelo amor de Deus. Teve uma hora que eu fiquei irritado, eu falei, nossa, ele vai pôr a mão na barriga da mulher grávida pra explicar que a vida daquele povo é importante? Eu entendi, é importante toda a vida de todo mundo já. Você vai morrer, é a bomba. Mas é isso, assim, essas coisinhas assim, às vezes incômodo com as crianças. Não é um incômodo com a criança. Tudo bem a criança, entendeu? Mas barriga a gente já de grávida entendeu. é de pôr a mão, gente. Onde a grávida vai, 10 pessoas vão pôr a mão na barriga. É uma coisa normal pra grávida. Se você perguntar pra todas as grávidas. Não, mas eu entendi. A Catherine Bigelow acha que... Eu tô brincando, eu tô Ela acha que a gente não entende o peso de uma bomba nuclear, cara. Gente, a gente entende. E mesmo que você não tenha esse escopo, esse envolvimento com o tema, depois de meia hora de filme você já entendeu, porque a Catherine Bigelow é boa cineasta. A tensão, ela se apresenta de forma muito eficiente, especialmente no primeiro ato. Você já entendeu o risco real daquilo, até porque tem um mapão enorme desenhado na sua cara, né? Exatamente. Então, assim, você não precisa ficar reforçando isso por 1h40, né? Com outros núcleos, com outras pessoas. Tudo bem, todo mundo tem família. A gente entendeu, tá? Independente. Se eu fosse solteiro, eu também ia sofrer com a ameaça nuclear, né? Vidas solteiras importam. O cachorro. É um pouco isso, assim. Eu acho que ela tem uma estrutura narrativa nesse filme que é de reforço. Eu acho que você usou uma palavra boa. É de reforço da temática. E aí, quando a temática é mais legal que o próprio reforço dela, fica chato, sabe? Fica meio... Maçante. O filme vai ficando poroso, assim. Vai perdendo um pouco da sua importância, assim. Você vai dizer, o tema vai se esvaindo. Porque o tema vai se esvaindo dele, né? Tipo assim, acaba que você nem tá... Ela nem tá mais falando sobre o tema. Às vezes ela tá falando sobre, sabe, tipo, suicídio ali no meio do filme. Aí depois ela tá falando sobre, tipo, o cara se importar mais com a filha dele, com a mulher dele que tá grávida ali. E aí vai perdendo de novo o tema, sabe? Então você fala poroso com um grande queijo, que as coisas que tem buracos, que as coisas vão escorrendo, é isso? Eu fiquei na dúvida sobre o vocabulário. Olha, perfeito. Eu queria falar que as coisas vão se esvaindo ao longo do filme, porque é como se você estivesse enchendo um pote poroso, né? E aí o tema não se sustenta. Só que a metáfora do queijo também é boa, porque quanto mais ela cresce o queijo, mais furo vai ficando. Então menos filme ela tem. Então também é poroso nesse sentido, porque ela vai aumentando o tempo daquelas histórias, e ela vai tendo cada vez menos filme, porque ela vai desgastando a fórmula daquela repetição. Então no final do filme a gente tem engasgou com um começo muito bom e um final que não mostra a bomba. Não conta o final, conta o final, ai meu Deus. Não, mas isso é manchete, né, gente? Depois de 30 minutos de filme, você já manja que não vai mostrar nada.
Eu pesquisei a Casa de Dinamite no Google e aparece todas as manchetes. A Casa de Dinamite, entenda o final. O que aconteceu com a bomba? O que é a bomba? O que significa a bomba? Qual é o motivo da bomba? O motivo tipo, todo mundo só quer saber da bomba, entendeu? Gente, Todo vídeo, entenda o final explicado, me dá vontade de enfiar 2 agulhas no olho, assim, sabe? Às vezes eu esqueço que essas coisas existem, parou de aparecer pra mim, acho que eu não sigo os canal que posta essas coisas. Ontem eu tava conversando e a pessoa virou e falou pra mim, eu assisti o trailer de Stranger Things e eu assisti o vídeo explicando o trailer de Stranger Things. Gente... pelo amor de Deus, sério? gente. Precisa? Nossa senhora. Precisa. A gente vive muito numa bolha mesmo, né, sinceramente. Lucas, vai lá, manda brasa, explode aí a Casa de Dinamite. Pra quem não entendeu, é uma metáfora a Casa de Dinamite, tá? Vai estar no filme, alguém vai falar pra vocês. Porque se você for achando que vai ter todo um conflito dentro da Casa Branca, que alguém colocou dinamite lá e vai ser um filme muito mais legal do que esse aqui, não é, tá, gente? É outra coisa. É outra coisa. Gente, eu adoro a Catherine Bigelow. Eu gosto muito de A Hora Mais Escura. Gosto de Guerra ao Terror. Ela tem o Keanu Reeves lá, o Point Break também, né? Que é, acho que o único que eu lembro dela, assim, que não é de guerra. Inclusive, tem um filme dela que tá aqui no meu estoque pessoal, que tá engatado aqui pra assistir já tem um tempo, cara, que é o Strange Days. Que, se eu não me engano, tem o dedo do James Cameron também, não sei se como produtor. Enfim, é um filme, acho que no futuro distópico, mas numa pegada ficção científica. Eu tô pra ver esse filme dela já tem muito tempo, inclusive assistindo esse agora, me deu vontade de ver ela nessa outra pegada. Parafraseando a Tina Fey e a Amy Poehler, uma pessoa casada com o James Cameron por tantos anos, ela não consegue não pensar em morte, desastre nuclear. Tipo assim, qualquer coisa é melhor, né? Mas enfim, então assim, ela é uma diretora que eu gosto muito, que eu acho que manda muito bem nessa temática, porque ela não faz, ela faz filmes, né, esses dois mais conhecidos dela, né, que é o Hurt Locker e A Hora Mais Escura, são filmes sobre guerra, mas que não necessariamente mostram tanto a guerra, assim. O Hurt Locker mostra mais, A Hora Mais Escura, ela tem essa pegada mais de bastidores ali também e tudo, e eu acho que ela manda muito bem nisso, em criar tensão, em sustentar o thriller e tudo mais. Então eu fui pra esse filme aqui achando que eu ia ter algo parecido, cara, esse filme pra mim foi uma decepção atrás da outra. Eu não gostei nem um pouco desse filme, ele não me pegou nem no começo. Pra mim é Rebecca Ferguson que salvou e é isso que a gente tem. Eu achei que eu ia gostar dessa ideia, dessa premissa que ela tem, de mostrar os pontos de vista diferentes. Então, ó, a gente vai mostrar essa situação, a gente descobriu um míssil nuclear que tá chegando e vamos mostrar a galera que toma conta disso dentro da sala ali da Casa Branca. Vamos mostrar o ponto de vista do presidente, vamos mostrar o ponto de vista de... Só que a ideia, na teoria, eu acho genial. Eu adoro o que acontece em Weapons, por exemplo. Eu adoro como eles fazem aquilo, mas 6 meses já começaram dando um exemplo aqui que eu ia dar. Lá tudo é mais fluido, isso se encaixa no filme, porque você vai recebendo elementos novos, você tem tempo pra isso, o próprio Magnolia também, você vai tendo tempo pra encaixar esses novos fatos que vão aparecendo dos pontos de vista diferentes. Aqui, beleza, o filme não se dá tanto tempo assim, mas eu acho que ela quer justamente mostrar essa corrida contra o tempo também, então em termos disso eu acho que o filme tem um ritmo legal, que se encaixa dentro da proposta, mas não... Sabe, quando alterna o ponto de vista, não é um ponto de vista que deixa o filme mais interessante, que deixa você querendo saber mais. É um ponto de vista que é mais fraco do que o outro já era. E aí, isso me perde, assim, ao longo do filme. Sabe o que é engraçado, amigo? Só um asterisco, só porque é exatamente sobre isso que você tá falando. Quando você começa, você não tem a câmera do presidente, tem uma outra câmera que você não tem lá também. Você tá pegando as coisas pela metade e você tem o carinha correndo pra Casa Branca, né? Aí, quais são os mistérios? Aonde tá o presidente? Por que você não tá vendo ele? Por que esse cara tá correndo no meio da rua, né? Por que ele não tá na Casa Branca? O que tá acontecendo? Quando ela vai revelando esses mistérios, o que vem na sua cabeça é, e daí? Faria diferença se a gente tivesse visto o presidente onde ele tava? Se a gente tivesse visto o cara correndo logo no primeiro ato? Faria diferença pra construção daquela história, pra construção daquela tensão, pro impacto que aquilo ali vai ter pro final do filme? Não faria a menor diferença. São detalhes que não agregam ao fluxo da história. Eles são só detalhes. Eles são só mini mistérios que são beleza, ele tava num jogo. Eles até já tinham falado que ele tava no jogo. Sim. Ele tava no jogo. E aí? Qual foi o impacto disso na tomada de decisão dele, na importância que ele tem pro processo? Se isso fez ele tomar uma decisão cedo demais, ou tarde demais, ou uma decisão boba demais, ou inteligente? Não faz a menor diferença. Ele poderia estar sentado no salão oval o tempo inteiro, com as pernas pra cima, com a câmera desligada, que na história não teria a menor diferença, sabe? Então, pra que você faz 3 pontos de vista diferentes se nada que vai vir de novo vai agregar o contexto da história? É Exatamente. só assim, são movimentos laterais, não são movimentos pra frente. Direita ou esquerda, direita, né? Não nem pra pra frente. Nem pra direita, nem pra frente. esquerda, pra frente. Cara, não, é isso. Quando ela alterna os pontos de vista e vão sendo revelados esses mistériozinhos que tinha ali, não são elementos que você
vai falar assim, nossa, então era isso, por isso que esse personagem tava assim. Cara, você não sente isso, pelo menos eu não senti isso em momento algum com o filme. Conforme as coisas vão sendo reveladas, os pontos de vista vão sendo alternados, eu acho que ele vai ficando maçante, porque chega uma hora que você já entendeu. Beleza, o perigo aqui do filme é essa bomba, a gente vai ver como que esses diferentes setores aqui vão lidar com isso, e as pessoas vão ficar desesperadas pelos seus vídeos, mas, cara, é uma coisa que eu acho que ela não consegue fazer esse apelo emocional bem aqui no filme. O Gusta deu o exemplo, né, das âncoras ali que ela vai usando, que é sempre a mesma coisa, mas eu acho que o problema não é nem esse, eu acho que ela não consegue trazer essa emoção pro filme, ela não consegue te tocar, assim, dessa forma. Eu acho que é um filme muito burocrático, assim, muito... que tem essa pegada... Como é que a gente chama aqueles diretores? Chata. Não, Gente, a gente sempre fala esse nome, o Nolan, a galera lá. Formalista. Formalista. Nossa, total. Aqui, ela é muito formalista, mas assim, num ponto que tem diretores formalistas que eles conseguem entregar uma coisa ali, sei lá, eu diria que o Michael Mann é um formalista, e ele entrega fogo contra fogo. E você consegue se importar com o De Niro roubando a galera. Mano, aqui, você não se importa com nenhum personagem. O filme começa bem, porque eu gosto da Rebecca Ferguson, você vai entendendo a premissa, então eu acho que os primeiros minutos do filme ali, você vai pegando. Só que depois que você entende que o filme vai ser completamente anticlimático, que você não vai ver nada acontecendo de fora daqueles lugares ali, que vai ser uma coisa mais fechada, que você vai ficar naquela câmera de documentário, aquela câmera manual, dando esse zoom out, esse zoom in toda hora na cara das pessoas. Cara, aquilo lá vai me irritando. Porque eu não gosto nem das decisões fotográficas do filme, eu não gosto de como ele vai te prendendo só naquilo, porque na metade do filme você já entendeu. Eu falo, tá, beleza, eu sei que vai ser isso aqui, eu sei que você quer discutir o quão complexo é lidar com isso, que não é simplesmente o herói contra o vilão, que você quer mostrar que isso não é uma questão maniqueísta, que é uma questão que os países têm que saber como lidar e quais as consequências que isso pode causar, mas você não consegue trazer um apelo emocional legal aqui pra sustentar o filme, fica essa pegada muito formalista ali, chega uma hora que a gente já entendeu e o filme vai ficando maçante e anticlimático, porque além de tudo isso, você não mostra nada. Então, fala, Lucas, vai, pode falar. Lucas, fala. Não entrega o prédio pronto, eu queria ver o prédio pronto. Mas aqui é pior ainda, porque eu já sabia que não ia ter. Ali no Brutalista, né? Gente, pra quem não entendeu, gente, assiste o nosso episódio Brutalista. Encontra aí e assiste o nosso episódio Brutalista e vocês vão pegar essa nossa piada interna. Mas em Brutalista, pelo menos, eles te prometem. Eles falam que eles te prometem a casa. O prédio, eles prometem tudo. Vem aí, ó. Vem aí. O filme é sobre a construção desse negócio. Tem toda uma fotografia, foi pro Oscar, tá aqui, ó, vamos falar do brutalismo. E aí você não me mostra o negócio pronto? Aqui não, aqui ela já começa assim, ó, já não vou mostrar, hein? Já vai ser só aqui, pessoal de terninho, paleta cinza e azul. Vamos ficar com essa... Meu amigo, essa na hora que aquela bomba não explodiu, eu lembrei de você na hora, assim, acabou a bomba, não explodiu, falando, não, o Lucas vai ter um piripaque amanhã na gravação. E aí, a bomba não explode, e eu só fiquei assim, já esperava, né? Esse aqui eu já esperava, eu já tava decepcionado, sabe? A minha expectativa se manteve ali. Então, cara, esse filme aqui pra mim não me pegou, achei muito chato, assim, maçante. Todas as decisões da Bigelow aqui eu acho que não funcionam. E pra mim, não é nem que ele tenha uma pegada Netflix, não. Eu acho, inclusive, que ele não tem uma pegada Netflix. Eu não acho ele muito parecido com o que a Netflix faz geralmente, não. Eu sinto a mão da Bigelow ali, beleza. Mas dessa vez ela errou rude, errou feio. Eu discordo frontalmente de vocês. Porque quando o Lucas falou isso, o Gustavo fez um joinha. Gente, esse filme assim, ó, pega lá, joga o prompt lá. Chat, faça um filme ao estilo de Catherine Bigelow. E aí você tem aquilo. Porque assim, é uma coisa que Dom, pra começo de conversa, ela é boa. A gente tá cansado de saber disso, assim. Ela é boa diretora. Sim. E assim, quando ela faz o que ela faz de bom, que é construir a tensão desse cenário, ela consegue. E é por isso que a gente fala tão bem do primeiro ato, por exemplo, né? Daquele conflito ali da Rebecca Ferguson e daquelas outras pessoas. Você embarca muito naquilo ali, ó. A vida dessas pessoas foi... A vida não, o dia de amanhã dessas pessoas foi interrompido por esses 20 minutos em que o mundo pode acabar. E não é assim que o mundo vai acabar, né? Apocalipse total. Vai ser um apocalipse aos poucos, né?
mas, por exemplo, a bomba nem vai cair onde os nossos personagens estão, mas eles entendem o impacto de tudo que tá rolando ali. A filha eles dele entendem, tá lá. Eles entendem o impacto que vai acontecer ali com o mundo, né? A partir daquela... O mundo não vai ser o mesmo a partir daquele evento. Então, assim, quando a Catherine Bigelow consegue... Inclusive, eu achei o começo do filme bem chatinho, assim, mas quando, beleza, deu o sinal aqui da bomba. Aí a coisa começa a pegar. Você, opa, peraí, aqui... E ela vai construindo isso muito bem, como a gente sabe que ela constrói muito bem isso, né? Até porque, né, a Catherine Bigelow é o Scorsese do filme de Milico, né? Porque o Scorsese com a máfia é a Catherine Bigelow com o filme de Milico, porque puta que pariu, vai gostar assim lá longe. E até por isso eu acho que o filme tem a cara de Netflix. É o Ted Sarandos virando assim, e se a gente fizer um filme pra nós aqui, direto pra TV, com a Catherine Bigelow? Catherine Bigelow, faz o que você sabe fazer, mas com a nossa paleta desgraçadamente feia, que filme feio do caralho, nossa. Senhora, velho. Eu fico indignado com esses filmes da Netflix. Esses filmes da Netflix me irritam. Eu não tô nem falando pela história, não, mas que filme sem sal, que filme de iluminação qualquer coisa, que filme de paleta qualquer coisa, que, sabe? Esses filmes da Netflix dão preguiça de ver, de olhar pra eles. Não tô nem falando de história, eles dão preguiça de olhar pra eles. Assim, não, sério que eu tô perdendo meu tempo com isso? Isso já conta ponto pra trás, assim, porque você já entra com o pé atrás, pelo menos a diretora é boa, vamos ver o que a diretora vai conseguir fazer aqui. E ela consegue fazer por meia hora, mais ou menos. Então, tipo assim, quando você tem a virada do segundo ato, do primeiro pro segundo, né, que é a primeira volta no tempo, é meio inacreditável que ela tá voltando no tempo, na verdade. Você demora uns minutos pra discernir isso, é de propósito, né? E aí, quando você percebe que ela voltou, sério? Você vai me fazer passar pela mesma reunião, pelo ponto de vista do outro cara aqui, e aí depois que acaba... O segundo ato desse filme é terrível, gente, assim. O terceiro, do presidente, eu ainda tenho pontos a favor dele, a gente pode ir discutindo durante o episódio, mas o segundo ato desse filme é terrível, porque ele apresenta pontos de vista menos interessantes, que não acrescentam ao peso narrativo, que não acrescentam informação suficiente. A única coisa que você tem é uma interação ali com o presidente da Rússia, que você pode falar, não, beleza, isso aqui levou pra frente de alguma maneira, mas é uma informação que ele já tinha passado no primeiro ato também. A gente só não tinha presenciado, mas ele tinha falado, sabe? Era melhor ter visto o filme do cachorro. Então, assim, é uma sensação de filme automático, a sensação que eu tive quando eu terminei o filme, e eu, assim, vamos falar em Letterboxd, eu falaria que o filme é 3,5, assim. Acho o filme até competente, mas é uma sensação de que daqui a um ano a gente vai olhar o nosso feed e a gente vai falar assim, caralho, a gente gravou episódio sobre esse filme mesmo? Assim, sabe aquele filme que ninguém vai lembrar dele? Ele tem um outro problemão, que é assim, ele tem aquela cara de cameo da Netflix, né? Tipo assim, de Marvel. Olha, vamos fazer um segundo ato só pra gente mostrar a Caitlyn Dever, só pra gente mostrar o Idris Elba, só pra gente mostrar o Jared Harris, só pra, tipo assim, fazendo aquela seleção. Olha como o nosso elenco é grande. Pode falar. Só ia falar pro pessoal que tá ouvindo a gente aqui. Lembrem, pessoal, que tudo isso que vocês ouviram o Luiz falar é de um filme que ele deu 3,5 estrelas, tá? É de um filme que ele considera bom. Eu acho, e eu já vou chegar lá, assim. Eu acho que o segundo ato é terrível. Eu acho que o primeiro... É porque os grandes méritos dela enquanto diretora, apesar de ser formulaico, eu acho que eles são efetivos, assim, especialmente no primeiro ato. Você fica tenso, você consegue abraçar a tensão daquilo ali. Por isso que eu falo assim, filme de pai. Você abraça a tensão daquele negócio ali, mesmo que ele não seja tão profundo quanto ele se vende, sabe? Você consegue embarcar na história enquanto a história te dá no que se embarcar, que é principalmente até a Rebecca Ferguson ir embora do filme. Quando vem o segundo ato, você... Tá, pera, mas é a mesma reunião? O que eu vou descobrir de novo aqui? E o segundo ato é chatíssimo. Mas aí, assim, no terceiro, eu já defendo mais o filme, assim, diferente de vocês e tal. Eu acho que ela apresenta um presidente bem intencionado, mas inepto. Então ele não é nem Obama nem Trump, sabe? Ele vende a ideia que os democratas vendem de um presidente bem intencionado em cima do Obama e vendem a ideia de um presidente inepto que é vendido em cima do Trump. E aí você junta essas duas coisas e você tem uma pessoa completamente insegura que tá pedindo informações pros seus subordinados pra tomar uma decisão que pode acabar com o planeta ou não. Então ela tá dando uma patada no Trump, sabe? É de luva de, né? Assim, deu uma cutucadinha, assim, sabe? Quando você dá um empurradinha, assim, com o indicador na pessoa. Mas, assim, é um pouco de, se você tiver uma pessoa inepta e insegura nessa hora, a coisa vai ficar feia, assim. E, tematicamente, é a coisa que eu mais gosto no filme. Aí o Lucas vai ficar bravo, mas, assim, é não ter a explosão. Porque eu acho que o que ela quer
é a incerteza da situação. Pra mim, quando o filme termina do jeito que termina, é quando eu entendo, assim, o que ela quer fazer é falar pra você, espectador, o que você faria. Porque o que ela quer colocar no filme é o clima de incerteza. E ao não colocar a bomba, ela deixa também em aberto a possibilidade de que essa bomba nem tenha explodido. Então o que ela tá querendo dizer é assim, você tem que tomar uma decisão emergencial que pode acabar com o mundo e você tem totais chances de tomar a decisão errada com relação a isso. Porque você pode forçar uma retaliação que pode ser imparável em cima de uma bomba que talvez nem exploda. Uma bomba, você vai retaliar contra alguém que você não sabe quem é, ou seja, você vai ser obrigado a retaliar contra todo mundo ao mesmo tempo, pra devolver a ameaça de uma bomba que talvez não tenha explodido. Então, no fim das contas, o filme não te dá nem a garantia de que a bomba explodiu ou não, porque eles deixam as pontas de que pode ser que ela não tenha explodido. Então, é aquela coisa de, que o Gusta falou, né, do Chomsky e tal. Olha como a vida sob ameaça nuclear é frágil, como ela depende de uma coisa funcionando errado, como ela depende de uma decisão de um cara inepto, ou de um cara vingativo, ou de um cara excessivamente preocupado com a segurança pública, ou de um cara excessivamente preocupado com a própria esposa, ou com o próprio filho, porque todo mundo tem filho aqui, né? E aí, assim, ela fala muito bem no terceiro ato sobre essa fragilidade do paradoxo nuclear. Então eu gosto dessa decisão de, beleza, não estourou porque pode ser que nem tenha estourado. E também gosto quando fica uma decisão menos gráfica, porque existe muito essa discussão sobre o filme de guerra, né? O que o filme de guerra realmente faz? O filme de guerra não glorifica a guerra? E qual é o jeito certo de fazer um filme de guerra que não glorifique a guerra? Então eu acho que ela toma uma decisão anti-guerra, no fim das contas, ao nos privar do espetáculo. Tematicamente, enquanto escolha artística, eu concordo. Eu não acho que o principal problema do filme tá na não explosão. Eu acho que o principal problema do filme tá em voltar os pontos de vista, viver os últimos 20 minutos durante 1h40 e não acrescentar nada durante o processo. Ela não acrescenta tensão, ela volta a tensão. O filme recrudesce, o filme vai ficando menos tenso na medida que o tempo passa. Cara, como que você estrutura um filme desse jeito? Um filme sobre apocalipse nuclear desse jeito, você não estrutura. O filme tem que ficar mais e mais tenso. Ele demora a pegar no tranco de novo do primeiro pro segundo ato, gente. Eu não sei se você tiver essa sensação também. Eu meio que desisti do filme no segundo ato, porque... Eu também. Tá, então não vai progredir. Não vai progredir, então. Vai ser isso. E eu até acho que o terceiro recupera um pouco, assim. Porque no terceiro eu entendo o que ela quer com o tema. E aí eu gosto do que ela quer com o tema. Mas eu acho que a execução é muito fraca. Eu acho assim. E isso pra dizer que, no fim das contas, sei lá, um filme 3 estrelas, 3 estrelas e meia, porque eu acho que tem coisas bem executadas e eu acho que a ideia é boa. Eu acho que a solução que ela faz é uma solução... Nisso não parece Netflix, porque é uma solução anticomercial, né? Você não colocar a bomba pra explodir é uma solução anticomercial. Mas o resto do filme é meio Netflix. É meio, faz aí uma seleção de elenco grande, elenco caro. Caitlin Dever tá lá em The Last of Us. Todo mundo achou que The Last of Us ia ser bem sucedido, então põe ela pra aparecer aí uns 2 minutos e tal. Olha, o Jared Harris e tal. E ela toma umas decisões muito engraçadinhas também, se você for parar pra pensar, né? Vocês repararam que todo o alto comando americano é composto por ingleses? A Rebecca Ferguson é inglesa, o Idris Elba é inglês, o Jared Harris é inglês. Então todo mundo que tá tomando decisão no governo americano é inglês. Eu não sei por que ela fez isso, mas enfim, essa é uma decisão que eu não entendi. Mas é isso, assim, eu acho que o saldo é de um filme competente, mas que ano que vem a gente vai olhar pra ele e falar, a gente se dignou a gravar um episódio sobre ele, assim, sabe? Esquecível. Completamente esquecível, assim, esse filme. E eu acho que o fato dela deixar essa dúvida no final, né? Será que a bomba explodiu? Não explodiu? De a galera tendo que explicar aí, né? Entendo o final. Eu acho que não é nem o maior problema do filme, não. Eu concordo com você, Luiz. Porque o filme no segundo ato, ele já tá tão anticlimático, tão desinteressante, você já pegou que vai ser só aquilo ali, que no fim das contas você já sabe que, beleza, ela não vai me mostrar mesmo, no máximo eu vou ter uma decisão aqui de saber o que aconteceu ou vou ficar sem saber. E aí o filme termina sem você ter um impacto de verdade. Então quer dizer que tudo isso aconteceu, você tentou criar uma certa tensão que nem funcionou muito bem, eu vi todos esses pontos de vista e no final das contas ficou só assim, a gente nem sabe, tá? Se explodiu mesmo. É meio chato porque fica aquela coisa que a gente critica muito, que é um tom meio professoral, né? É uma coisa meio, um filme de alerta. Assim, gente, esse é um filme de alerta. Vejam aqui, Eu acho que fica um pouco esse tom de... Eu olho pra esse problema e vocês não olham, então assim... E aqui, eu comecei falando que eu adoro a Catherine Bigelow. Ela é uma ótima diretora e eu acho a ideia boa, na teoria. Tanto é que, por exemplo, se você pega os outros filmes dela, né, que ela consegue criar essa tensão, acho que a maior característica dela é essa, né? Como ela consegue criar essa tensão, sempre tem que ficar mostrando a guerra em campo ali. E se você pega o próprio Oppenheimer, né, que eu acho que a gente citou ele aqui mais cedo, o próprio Oppenheimer, ele não fica evidenciando ali a maior cena de explosão que você tem um teste. Ele não fica
fica evidenciando ali os estragos, você vê as consequências ali pros personagens que estavam criando, lidando com aquilo ali nos bastidores, né? Então, é meio que, na teoria, é o que ela tenta fazer aqui e que eu acho que não funciona. Então, eu acho que o problema não é nem a decisão, eu acho que são decisões que dá pra funcionar bem, que a gente já viu sendo bem executadas em outros filmes, né? Seja a alternância dos pontos de vista, seja essa coisa de, olha, eu não vou mostrar os estragos, não vou mostrar a ação, mas eu vou mostrar o outro lado aqui, mas que aqui não funciona. Fica esse tom professoral, fica formalista demais. E eu acho que a falta desse apego emocional é o que mais deixa o filme insosso, assim. Porque ela joga 20 personagens, ela usa a âncora dos filhos, mas você meio que não se importa com ninguém, né? Você tá cagando pra eles, você não se importa. Tipo, tá, então tá bom. Eu acho até que ela, no fim das contas, consegue explorar todas as metáforas que ela queria, porque é um filme, no fim das contas, sobre esse grande imaginário coletivo do que pode ser a destruição do mundo por meio das bombas atômicas. Então, ela vai trabalhando as metáforas, assim, de é possível reencenar uma guerra nuclear? Não é. Então, vamos reencenar uma guerra civil. Tipo assim, pra poder a gente ver que aquilo ali é possível a guerra é possível até determinado momento, mas passou daquilo, já não é mais possível reencenar a própria possibilidade de vida. Ela vai brincando com essas coisas. A reencenação também, a metáfora, né, um paralelo que ela faz com a realidade, também acontece lá com o presidente, porque é a mesma situação de quando as Torres Gêmeas estavam sendo atacadas, né? É literalmente a mesma coisa. Eles estavam... O George Bush estava na escola, lendo um livrinho lá, e aí... na minha cabeça eu tenho o efeito Mandela do Todo Mundo em Pânico, que ele tá lendo... ele tá lendo o livrinho do patinho, e ele fala assim, as Torres Gêmeas estão sendo atacadas, mas o patinho, eu quero saber o que aconteceu com o patinho. E é basicamente isso. E a enterrada da menina, é por isso que a tela tava preta. Eu preciso saber se ela vai enterrar a bola ou não. Então, tem essa coisa meio irônica, assim, né? Esse paralelo com a realidade de trazer um presidente claramente um democrata, né? Versus ali uma situação que um republicano um dia esteve num momento de crise, que também foi esses momentos de quebra de status quo. Ela também é um pouco petulante, nesse sentido, assim, de meio que o filme dela não tem final, porque o filme dela é a última coisa que acontece antes da grande mudança, antes do grande desvelar, o véu do mundo cairá depois que o meu filme acabar, entendeu? Tipo assim, é uma coisa meio... Ai, sabe, as únicas pessoas que podem ter um mínimo de paz é quem tá lá salvando o elefante. Os engravatados todos são culpados, todo mundo tá com a mão suja de sangue, todo mundo que mexeu com essa história, todo mundo que tá brincando de guerra tá sujo, né? Então ela vai fazendo várias metáforas que são legais, assim, no fim das contas são temas provocativos. Por isso que eu falo, os temas do filme são muito legais, eles geram muita discussão, mas no fim das contas esses personagens, eles não são levados para lugar nenhum, né? É uma sensação de que você meio... Esse tom professoral de vocês é tipo assim, seria mais fácil eu ler o Noam Chomsky na... Já teria sido mais fácil eu me informar a respeito da situação do que ter visto esse filme. Então... E a Greta Lee? O que a Greta Lee tá fazendo ali, gente? Depois vocês me falam que esse não é um filme da Netflix. Ela tá ali só pra gente olhar e falar, nossa, Greta Lee. É verdade. E ela não tem... Tipo assim, eu não lembro a função dela. Eu assisti o filme ontem. Ela é especialista em Coreia do Norte. Bacana. E aí... muito que bem. E aí ela não resolveu também, né? Como era de se esperar. Porque o filme não se resolve, né? A ideia do filme é não resolver. Mas ela também tinha um filho. O filho dela é fotografado na luz solar com flare. Sempre quando aparece uma criança, o sol invade a lente, né? Que deve ser uma coisa da Netflix. É igual propaganda da Nutella, assim. Tipo, tem o guia, sabe? Você tem que... Mostrou uma criança, ela não pode aparecer triste, ela tem que aparecer feliz. O sol tem que invadir o rosto dela e é assim que a gente vai fotografar criança na Netflix, entendeu? Tem que ser esse tom inspiracional. E aí é por isso que não pode cair a bomba, porque filmou a criança igual o comercial de margarina. É tão nolanesco isso, né? Não da criança, mas assim, da âncora que você falou. Pega a âncora mais barata que você tiver, porque o tema é mais pesado do que a âncora. A âncora do Nolan é a esposa morta, né? E a âncora da Catherine Bigelow é a família. Todo mundo tem família. Tá bom, gente, mas assim, você quer evitar um desastre nuclear só porque você tem família? É sério isso, assim? Sim. Então, você tá querendo dizer, assim, que não existe uma consequência moral, ética pra você impedir uma guerra nuclear, sabe? Eu acho que é meio isso, assim. Gente, mas eu acho que... Não, agora eu acho que a gente foi pra um lado que eu acho que o problema é como ela faz, né? Como ela usa essa âncora que fica chat GPT purinho. Que é a redundância, mas eu entendo, né, fazer isso. Mas eu entendo o que ela quer tentar fazer ali, que é a coisa do... Beleza, apesar dos dilemas éticos e morais de estudo daqui, de quão grande isso pode ser pro mundo,
as consequências maiores que isso pode ter pro mundo, no fim das contas, cada um vai estar pensando no seu, cada um vai estar pensando na sua esposa que tem casa, na sua família. Tipo assim, eu acho que ela tenta trazer essa coisa, né? Na hora que a corda aperta, você vai pensar na sua casa, vai pensar na sua família. O problema não é nem a âncora, mas é como o ritmo do filme é ruim, só a que âncora mal fica executado. repetitiva, né? Acho que eu concordo com você. Acho que é isso mesmo. É aquele tipo de situação. Se a Amy Adams estivesse no filme e pudesse ligar pro presidente da China para conversar, né, sobre o passado, que já que o filme fala também sobre viagem de tempo, seria resolvido? A Chegada, muito melhor executado. Mas o Villeneuve por um formalista, mas é um otimista, né? A Catherine Bigelow tá sendo pessimista, ele tá sendo otimista. Então, pra ele, o caminho era diferente naquele filme, né? O jeito de lidar era diferente naquele filme. Aqui, não. Mas eu tenho Vocês falaram bastante sobre essa questão da bomba, né? Dela não aparecer, enfim. Eu concordo. Eu acho que o filme é sobre segurar e não mostrar a bomba. Mas tem algumas decisões dela que me irritam. Tipo, ela não vamos falar sobre a bomba. Então faz um filme só de gente engravatada. Então faz um filme só sobre... Faz um Succession mesmo, assim. A coisa só papelada, só gente com telefone correndo pra lá e pra cá. E cria atenção em cima dos diálogos. Agora, em determinado momento do filme, ela rega. Aí ela mostra um caça. Aí ela mostra a bomba sendo colocada dentro do caça. Aí ela vai gerando, tipo assim, arma de Chekhov. Ela vai gerando uma tensão em cima de uma coisa que não vai existir. Então, assim, eu também fico um pouco chateado com isso. Ela quer parece restrição orçamentária, não parece? Não, pode até ter sido restrição orçamentária, porque um boom em Chicago é caro, né, pra ficar bem feito. Mas eu acho que, assim, é uma questão também meio de narrativa. Cara, esconde, então, todas as bombas. Não vai mostrar. Faz sentido. O perigo é o olhar das pessoas. Tem uma hora que o George Harris tá falando no telefone com a filha dele, e ele, né, um puta ator, assim, tipo, e aí você vê a tensão no rosto dele, ele, tipo, treme o rosto como se ele estivesse já morrendo, como se a filha dele estivesse morrendo e tudo mais. Então, assim, são aqueles momentos que segurariam a atenção, e não mostrar a bomba, sabe, o artefato, porque mostrou o caça, sabe, mostrou as pessoas dentro do avião, e aí é como se, tipo, a gente não tivesse nem o gostinho de ver, por exemplo, a tentativa, já que vai mostrar o caça, então por que não mostrou a tentativa da primeira, porque eles têm lá aqueles termos, eu adoro como o lettering, aqueles que o filme é tão insosso que o lettering ressalta, né, no filme. Mas eu adoro o lettering nesse filme, a edição, assim, tipo, eles vão falando os termos e aí a gente é burro, né, a gente não sabe o nome dos negócios. Aí é tipo, o Departamento da Defesa, não sei o que lá, é o matador de míssil instantâneo programado. Aí aparece a letrinha, aí ele expande assim e mostra pra gente o que é. Então, assim, mostrar aquela primeira tentativa talvez seria uma tática interessante pra gente mostrar que, tipo, aquilo ali é realmente uma bomba, é realmente um artefato e tudo mais. Mas ela vai usando de alguns artifícios pra mostrar pra gente que o perigo é real, é iminente. Ela mostra a bomba, mostra o tamanho da bomba dentro do caça ali, né, pra fazer a retaliação, mas nunca usa. Então, eu acho que também tem um pouco de... Ela peidou na farofa ali, sabe? Eu entendo. Ela tinha que segurar um pouquinho mais. Porque no começo do filme eu falei, nossa, apenas canetadas e ligações de celular e o primo Greg correndo pra lá e pra cá. Na minha cabeça já era o puro Succession, assim, eu senti total. A trilha, né, total, uma trilha de clássica, música clássica, tá bem puxado pra isso. Mas não, ela toma... Faltou no o Shakespeare. final, inclusive, quando mostra a esposa do Idris Elba lá no Quênia, gente, aquilo foi tão piegas, assim, foi tão estrutura narrativa, tão, assim, tipo, a natureza, o mundo vivendo livre, né, os elefantes correndo versus As árvores somos o nós. homem maléfico que construiu a bomba, tipo, bicha, no final do seu filme, no final O Michael Jackson, né, colocando a mão nas armas. Exatamente. O Michael Jackson segurando Abaixando a arma, os rifles. Stop. E as crianças, né? Como diria Michael Jackson. Não, e as crianças, como diria Michael Jackson, não, amigo. Pelo amor de Deus, isso é outro filme. Não, tá? mas ele fala na letra dessa música, não fala? E as crianças, e a natureza, Mano, gente, isso foi vocês muito têm mente errado, muito velho. pesada, muito coisada. Mas assim, Estragada. olha, gente, a Catherine Bigelow, ela é uma diretora conservadora. E a gente evitou de falar isso por enquanto, porque pra não ficar aquela coisa assim, o filme é ruim porque ela é uma diretora conservadora. Não tem nada a ver, gente. A gente falou aqui do Clint Eastwood
repetidas vezes. A ideologia do filme não necessariamente vai definir a qualidade do filme, se for um cineasta decente, né? A gente já sabe que a Kathryn Bigelow é uma cineasta conservadora. Ela tem um foco enorme na ameaça externa como o principal problema. Ela foca muito em divisão interna atrapalhando a real ameaça, ou então, assim, talvez até nos abusos militares, mas sempre fica um quê meio de não existe saída, sabe? Os abusos militares são horríveis, mas existe uma justificativa real pra eles, porque o mundo é cruel e pesado e tal. Então você tem um tom muito conservador na filmografia dela, no que ela faz, no que ela apresenta. Isso tem que ser levado em consideração aqui. Então ela tem uma visão, e não é conservadora no sentido de reacionária, ela tem uma visão de as coisas com as quais o mundo mexe, elas têm que ser conduzidas por técnicos. É uma coisa meio Aaron Sorkin, sabe? Meio de, a tecnicidade das coisas tem que estar acima da política. Existe o certo e o errado, existe o bom e o mal, e a inépcia das pessoas e a incapacidade e o joguete político é que fazem com que tudo desande. Ela tem essa visão, e essa é uma visão muito conservadora. A gente tem que entender isso. Até casa muito com a coisa do filme de pai. Então, assim, analisando do ponto de vista de uma cineasta conservadora, como a gente fez com o Clint Eastwood, eu acho que o resultado temático é muito interessante, sabe? E é nisso que, olha, beleza, nisso que eu vou falar que é um filme consistente, porque ela não apresenta nada de novo, ela tem um jeito de filmar que a gente tá cansado de ver, que a gente já conhece desse falso documentário, e que é bem efetivo em determinados momentos, mas eu acho que o que caga nesse filme é o meio dele. Nem o final, nem o começo. O que caga nesse filme é o meio dele, porque é quando você desiste da proposta. E aí, quando você desembarca da proposta faltando 1 hora pro filme acabar, é muito difícil de pegar de novo, sabe? Especialmente porque ela tá fazendo um filme anti-catarse, né? Ela tá evitando a catarse da guerra, ela tá evitando a exploração da guerra. Então, é um filme, é muito curioso, porque é raro a gente falar essas coisas, mas eu acho que é um filme cujo segundo ato destrói ele. Geralmente a gente fala que o filme não presta desde o começo, ou que o filme tem um final ruim, um filme tem um final insatisfatório. Aqui não, aqui eu acho que quando a gente percebe qual é a proposta que ela escolheu, a gente já sente... foi uma proposta errada, não vai colar, não vai, o que você tá querendo dizer não vai funcionar no fim das contas. Então ela não faz o Guerra ao Terror, ela faz o Guerra ao Terror da Netflix. Ela não faz o Hora Mais Escura, ela faz o Hora Mais Escura da Netflix. Então é aquela coisa assim, desapontado, mas nada surpreso, porque quando você vê um filme que é embarcado pela Netflix enquanto produtora, um filme que não vai pros cinemas, nem em exibição curta, a gente já sabe muito bem aonde a coisa vai. E assim, eu até coloquei na introdução pra gente discutir um pouco sobre premiação, mas eu acho que a Netflix mesmo não fez o projeto como um projeto de premiações, porque pra concorrer ele teria que ter tido exibição nos cinemas, né? E ele não teve, então eu acho que a Netflix já falou, não, esse é um projeto interno, esse é um projeto pra bater top 10 aqui, pra gente poder vender dizendo que é o nosso preço do amanhã com Chris Pratt, né? Da Prime. Esse é o nosso filme de guerra aqui, e ele não vai ter essa repercussão. Mas eu acho assim, Gusta, Lucas e amigos nos comentários, mesmo que esse filme tivesse tido um lançamento de cinemas e que ele tivesse tentado ser vendido como um filme de premiação, eu acho que ele não daria conta, né, Gusta? Eu acho que ele não teria o peso pra isso, e eu acho também que o clima político não é pra esse tipo de coisa na academia nesse momento, mas posso estar errado também. O que você acha desse cenário? Eu acho ele tem um tom um pouco mais de Oscar, né, assim, a Bigelow, ela tem uma carinha de cumprir pauta e agenda, né, ela é a própria pauta, ela não é à toa que o Guerra ao Terror causou o alvoroço que causou no Oscar, né? Então, assim, eu acho que em termos de trazer um tema relevante e forçar esse tema dentro da academia, eu não sei se seria tão problemático, assim, entrar, sabe? Eu acho que entraria, tem espaço, mas eu acho que em termos de qualidade mesmo, o filme perde muito, muito mesmo. Por favor, volte o selo imenso da Netflix. Nossa, isso aí foi mostrar que os filmes foram feitos pela Netflix. Isso aí foi um atentado contra o espectador. Mas eu tava vendo que essa coisa do selo, né? Porque a Netflix vai tirar o selo de original Netflix, né? Mas agora eu não sei exatamente se vai sair o selo de original Netflix ou se eles não vão nem sinalizar lá com o Nzinho, porque na minha Netflix aqui aparece um N. Então, eu não sei se antes aparecia original
Netflix e agora aparece o N, ou se eles vão tirar de tudo. Aqui depois também desse tava N. aparecendo o N e tirou tudo. Ah, então realmente não vai poder a gente descobrir. vai tá Mas podendo. A gente vai ter que assim, descobrir assistindo, que a gente merda. vai ter que assistir. A gente vai ter que assistir o filme, como, né? Como A gente vai, a especulação, a gente já tem a especulação hoje em dia, tipo assim, será que esse filme foi escrito por AI ou não? A gente vai ter que fazer, tipo assim, será que esse filme foi escrito pela Netflix? Vai ser igual aqueles comparativos de imagem. Isso é real ou AI? Nossa, eu tinha muito isso na locadora, eu acho que poucas pessoas faziam isso, né, de olhar o estúdio do filme atrás, mas eu tinha muito isso, eu olhava, e quando o filme era feito pela Focus, eu odiava, tipo assim, Nossa, eu também. Eu era muito contra a Eu Focus. fazia isso. E aí... Eu tava falando isso pra Cimeli esses dias. Quando era Warner Bros, eu falava, esse filme aqui vai ser bom. Esse aqui... Exato. Vocês são um muito selo Warner de cinéfilos, qualidade. gente, jamais, nossa, nunca. E aí, assim, acho que vai começar a... Paris a rolar Filmes. isso, né, por causa desse selo. E eu acho que esse é um baita do estereótipo, assim, né, de selo. Eu não acho, realmente, eu tô com o Lucas, eu acho que o filme não tem aquela cara, assim, Netflix de início, assim, esse impacto, mas, de fato, o sentimento que ele traz é muito... Mas visualmente falou. tem, não tem? Eu Você acho não que acha? não, eu acho acho. que nem visualmente. Eu acho que tem alguns momentos, principalmente quando aparece criança, que eles devem ter alguma coisa no contrato. Era igual na HBO que tinha que ter gente pelada, entendeu? Aí o Westworld foi lá e colocou gente morta pelada, né? Tipo, robôs pelados. Porque tem que ter pinto, então tem que mostrar. E é basicamente diretrizes da plataforma. Então eu acho que tem algumas coisinhas ali que saltam, assim, mas no geral eu não achei. Eu não achei a edição tão Netflix. Eu achei muito morto, assim, né? Tudo muito meio sem vida mesmo, assim, uma fotografia, como vocês falaram. Então, assim, não tem nada que me chama atenção no filme, tirando a atuação da Rebecca Ferguson, que nem conta, né, direito, que ela aparece 30 minutos. Então, Coitada. tem eu tô bem triste com isso, né, que é esse filme esquecível com um tema tão legal. Eu gosto muito desse tema, mas o filme, infelizmente, não consegue trazer o principal, assim, da discussão, que é... Não, traz o principal da discussão, o tema tá ali, só que ele não traz esse fator emocional da gente falar assim, nossa, parece que... Eu até brinquei com A Chegada, mas se você parar pra pensar, A Chegada trabalha muito melhor o tema, emocionalmente falando, de como isso tá realmente costurado com a vida das pessoas, com o filho de uma pessoa, né, a muleta ali, né, de usar Muito uma mais. criança pra mostrar E não que você é se também importa o mais rápido dos filmes, né? Não é como se ele fosse um também. filme cheio de ação, um filme super ligado na tomada, também não é, né? Então tem isso, assim, essa coisa de que, tipo, eu vou esquecer e o tema eu vou depois discutir com um professor de, sabe, diplomacia, provavelmente. E assim, pra um tema que já é tão trabalhado no cinema, né, que você já tem tanta coisa aí, você vai pegar Doutor Fantástico, é um filme de comédia e ele é um filme que você leva muito mais a sério do que esse, em termos do perigo, da ameaça da bomba nuclear e da inaptidão de quem cuida da bomba nuclear e dos interesses de quem cuida da bomba nuclear, sabe? É um filme que já tem, 60 anos de idade. Então, é foda. Lucas, e aí? Cara, eu acho que esse filme aqui, ele tem uma temática e o fato de trazer o nome, né, de trazer a Catherine Bigelow, que eu acho que eles estavam almejando isso daí, né? Talvez que o filme fosse parar nas premiações e tudo mais, mas, cara, eu acho que vai passar batido, sim. Eu acho que esse filme não tem capacidade nenhuma de chegar em premiação. Tudo bem que sempre tem os filmes dessa temática, vai ter um filme mais insosso ali, mas eu acho que esse aqui não vai conseguir alcançar, não. Até porque a Netflix, né, vai colocar outros filmes deles aí que tem mais capacidade de chegar. O próprio Frankenstein já vai sair mais à frente aí, né? Já vão colocar dinheiro nele, né? Pra ir pras premiações, eu acredito. E eu acho que esse aqui vai passar muito batido, cara. Não é nem pela maneira como o filme é feito, né? Que a gente ficou aqui 50 minutos batendo no filme, mas, cara, nem em relação a tentar levar ele pra frente nas premiações, eu acho que ele vai ser um filme bem morno até em divulgação, assim. Até essa janela, né, meio perto de Frankenstein, com uma divulgação muito diferente. Não, assim, horrível, você vê horrível. na bolha cinéfila como o Frankenstein é muito maior, né, porque o projeto com Del Toro é muito maior, ele é muito mais ambicioso. Então, assim, eu acho que a Netflix jogou, assim, acho que eles têm menor intenção. Jogou. Até porque, de novo, não pode concorrer, né, porque não foi exibido em cinema. É. A não ser que eles façam uma gambiarra lá pra frente pra tentar exibir em Tem algumas essa salas discussão selecionadas, também, mas, né. da Netflix. Tem essa discussão também rolando, que é o lobby dos streamings querendo que a academia retome a discussão da exibição, porque eles precisam passar por uma janela de não sei quantas semanas antes no cinema, e aí, o filme da TV, a gente colocou tantos milhões pra fazer um Frankenstein da vida, e aí a gente é obrigado
obrigado a lançar de acordo com as métricas do Oscar pra concorrer? Sim. A resposta é sim. É sim, pronto. Não, de acordo com as métricas do Oscar, não. Porque colocar só 4 semanas no cinema já é um absurdo, já é um escândalo. Ah, não, vamos colocar só 4 especificamente pra depois lançar. Ah, vai se fuder, cara. Solta o negócio em exibição teatral mesmo, Não, e outra, joga pra se semana, deixar, vê se o cara, filme vai vingar, divulga. Puta que pariu, sério. Fora todos os outros problemas do filme não passar no cinema, né? A gente tem que sustentar o cinema precisa continuar existindo. Enfim, mas fora tudo isso, se não tiver que passar no cinema, a Netflix daqui uns dias tem só a Netflix concorrendo ao Oscar. Que aí lança 10 filmes na temporada ali, eles colocam dinheiro, vai pra divulgação, não precisa mais passar no cinema, beleza. Então esses aqui que acabam indo pra volta. Daqui 10 anos você vai ter só filme de streaming lá. Então, mano, tem que passar no cinema mesmo e foda-se. Igual a Netflix tava chorando esses dias aí porque tinha que pagar imposto aqui no Brasil, sendo que lucrou mais de 2 bi. Ah, vai se foder. Quer ganhar dinheiro aqui dentro, não quer pagar imposto. Tá sendo debatida agora com relação à regulamentação do streaming, tá isentando o streaming de imposto e não tá isentando produtora nacional independente de imposto. Tipo assim, os caras estão dando um jeito de fazer uma regulamentação do streaming que isente o produtor internacional e sufoque o nacional. Enfim, palhaçada atrás de palhaçada. Mas essa tem que resistir, né? A academia, por incrível que pareça, ainda é um dos últimos pontos de resistência da sala de cinema, né? Porque se quebrar isso aí, cara, esquece, assim, a morte lenta do cinema vai ser ainda mais acelerada. E assim, a concepção de um filme que vai ser exibido no cinema, ela é diferente da concepção de um filme que vai ser exibido só na TV. É isso que eu falo dessa cara de Netflix, gente. Esse filme tem a maior cara do mundo de filme pra TV. Sabe aqueles especiais da HBO de 2010, 2011? Ele tem. É um filme que sabe que não vai ser exibido em sala de cinema, então ele se preocupa muito pouco, assim, o visualmente. O Gusto tava falando de quando ia na locadora, né, e olhava o estúdio. Esse aqui é aquele filme dos anos 90 que era chamado de telefilme. E ninguém dava moral nenhuma. Tipo, era um filme feito pra TV, você já falava... Exatamente. E agora é com vocês. Já assistiram Casa de Dinamite? Gostaram? Então vamos estender essa conversa no Instagram, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. E se estiver ouvindo a gente no Spotify, deixe seu comentário aí também. A gente sempre gosta de saber o que vocês estão achando dos episódios. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, seja ele Spotify, Apple for Podcast, Deezer, Amazon Music, YouTube. Terça que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.